Bom, hoje eu vim mostrar pra vocês um aplicativo chamado OneNote, que eu utilizo muito na faculdade. E eu acho que pode ser muito útil para quem tá aí estudando ou até no trabalho mesmo. É um aplicativo de anotações. Você pode fazer muito mais do que só anotações, na verdade, mas aqui eu vou me ater a isso por uma questão de tempo. O OneNote, ele funciona pelo sistema de nuvem, então você pode ter ele no iPad, no seu notebook, no seu celular. E acontece muito de eu entrar no meu OneNote pelo computador do trabalho, onde eu não tenho instalado o OneNote. Como é que eu faço? Eu coloco OneNote.com e eu entro pela versão web. Então você pode ter em qualquer lugar, as alterações que eu faço aqui automaticamente sincronizam. Então pra mim isso é muito importante, porque, por exemplo, eu tô, sei lá, na fila de um banco, eu quero revisar um conteúdo, eu pego meu celular e reviso. Eu tenho uma prova e aí eu quero dar aquela última olhadinha que a gente dá no ônibus, sabe? Aquela última revisadinha antes da prova. Posso pegar meu celular e, e fazer essa última revisão. Então eu acho essa questão de estar tudo na nuvem muito prático, né? Ele sincroniza com o OneDrive. Então eu acho uma mão na roda. Ele funciona por blocos de notas, né? É parecido com o Evernote, só que eu considero o OneNote um pouco mais completo. Eu usei o Evernote por alguns anos, mas eu considero o OneNote um pouco mais completo e ele é totalmente gratuito. Então, diferente do Evernote, ele não tem uma versão premium, sabe? Ele é totalmente gratuito. Aqui você tem, no Evernote você tem pilhas de cadernos, né? Aqui você tem blocos. Então, aqui são os cadernos e aqui são as pilhas de cadernos. Né? Aqui são as pilhas de cadernos e aqui são as anotações propriamente ditas. Então, aqui é uma anotação que eu peguei para mostrar para vocês como é que... Primeiro que assim, o OneNote, ele não respeita uma folha A4. Então, você pode escrever em qualquer parte da tela. Isso é muito bacana, é como se fosse uma tela infinita mesmo. Isso é muito bacana para quem mexe muito com imagens, assim. Eu vejo um pessoal, por exemplo, que faz biológicas, que tem muita anatomia, por exemplo, e aí consegue fazer umas anotações, uns resumos bem interessantes, porque aí você pode colar uma imagem aqui. É muito bom para fazer brainstorm também, né? Enfim, o céu é o limite. Ele tem também orientação da canetinha, né? Então, se você mexe por um tablet, você tem uma canetinha, a Apple Pencil, a S Pen da Samsung, você consegue escrever por ele, né? Aqui tem as canetas. Eu não vou me ater muito a esses detalhes, mas assim, tem milhões de opções de marca-texto, e aí você tem milhões de cores, você pode fazer uma cor de marca-texto, tem 1000 opções de canetinha, a grossura da caneta, a cor da caneta, sabe? Assim, tem muita coisa realmente que dá pra você fazer. E uma das coisas que eu mais gosto é você poder mudar a cor da página. Percebam que essa página, ela tá amareladinha, né? Não tá branca. Aqui você tem como você alterar a cor do papel. Então você pode colocar desde rosa. Eu gosto sempre amarelado porque eu acho que fica mais confortável aos olhos. Branco, amareladinho. Eu me acostumei muito com fazer na página amareladinha. Eu não consigo mais fazer na página totalmente branca. Parece, eu não sei se vai dar pra perceber no vídeo, mas assim, faz muita diferença nos olhos, assim, sabe? Cansa bem menos, é uma maravilha, eu adoro. Também tem como você inserir imagens, inserir PDF, tá? Enfim, inserir tabela também. Enfim, não vai dar pra eu inserir agora, mas tem como você fazer muita coisa. Tem como você proteger algum caderno seu por senha. Por exemplo, esse aqui é um caderno que eu tenho senha. Tem como você jogar slides. Eu adoro isso. Por exemplo, aqui é um slide que a professora disponibilizou pra gente. Eu joguei aqui ele, o PDF, e eu consigo estudar por ele. Então, eu consigo grifar, eu consigo, quero puxar uma seta para fazer um comentário, quero fazer um quadradinho aqui do lado. Uma coisa que eu sempre faço quando eu tô estudando por slide, eu jogo o slide aqui, e aí depois eu faço um quadradinho aqui do lado, e aí eu vou fazendo comentários dentro desse quadradinho. Meus comentários, né? Porque eu acho que fica mais organizado, assim, fica mais... Visualmente, ele fica melhor. Opa! Então, tem como você fazer isso. No Evernote, você pode também jogar PDF, só que você tem que ser assinante, né? A versão paga não dá pra fazer isso. É pra você marcar no PDF, né? Então, eu adoro isso. Aqui eu joguei o PDF, eu tenho numa só nota as anotações de aula, que tá mais pra cima,
E eu também tenho as anotações de slides que a professora disponibilizou pra gente. Então, isso eu acho, assim, fenomenal. Porque quando você tá estudando pelo slide, eu estudava muito pelo notebook, né? Só que aí você não consegue grifar, você não consegue, sei lá, interagir mesmo com o slide, né? Riscar, rabiscar, que é uma coisa que me ajuda muito na hora de estudar. Aqui você pode, tá? E se você quiser colocar um texto em PDF também, você pode colocar. Uma coisa também que eu adoro ele tem a função de escanear. Então, por exemplo, aqui, História do Pensamento Econômico é uma disciplina que eu não anoto tanto assim na aula. Então, o que eu fiz? Eu tenho um amigo que ele faz anotações maravilhosas, como vocês podem perceber. E eu tirei foto. Aqui no OneNote mesmo você consegue escanear, você consegue tirar foto de lousa. Ele tem uma funçãozinha assim de tirar foto de lousa. E aí aqui ele escaneou pra mim, automaticamente. Então aqui tem a anotação, fica numa qualidade muito boa. E aí depois eu tô estudando, eu vou grifando. E é bacana porque parece que você tá grifando no papel mesmo. Parece que você grifou na folha e tirou foto assim. Então dá pra fazer muita coisa. Eu adoro essa função. Porque você escaneia aqui mesmo, né? Aqui eu puxei uma flecha, fiz um comentário. É muito bacana. Também tem como você capturar conteúdos da internet. Então, tem como você viu um artigo que você quer guardar como referência, né? Um artigo de um site. Tem como você jogar aqui no OneNote também, isso é maravilhoso. Como se fosse um pocket, digamos assim. Aqui tem a parte do meu TCC. Aqui foi um brainstorm que eu fiz. Tá vendo? Isso de eu poder escrever em qualquer lado da página, eu acho maravilhoso. Porque, por exemplo, eu tô fazendo o TCC. Então, às vezes, eu sinto necessidade de fazer brainstorms e de fazer... de colocar conceitos e de mapear alguns dados, sabe? É como se fosse um grande quadro branco na minha parede que eu vou colando coisas e pra eu ter um estímulo visual daquilo, pra eu visualizar melhor as informações. Então, tem como eu fazer isso. Então, eu coloquei esses post-its aqui, que eu fiz no aplicativo de post-its. E aí, pode ter algum errinho de português aqui no meu note, porque, enfim, são anotações pra mim. Às vezes eu faço rápido e não presto muita atenção. Mas, enfim, e eu consigo colocar, dispor os dados, as informações de uma maneira muito dinâmica, né? Então, depois eu vou colocar coisa aqui, eu vou puxar uma seta pra cá. Então, fica um grande quadro mesmo, um quadro branco. Porque como ele não respeita uma folha 4, você não fica limitado a isso. E tem informações que eu acho mais interessante fazer uma coisa mais dinâmica. Então, isso me ajuda bastante. Aqui tem outro brainstorm que eu fiz, tá vendo? Um quadro aqui, um quadro aqui. Enfim, isso me ajuda muito. Aqui também foi outra informação que eu capturei. Que eu capturei, não, perdão. Que eu escrevi no caderno e passei pra cá. Parece até que eu fiz com... Até perguntaram se eu fiz com a canetinha da Apple Pencil, mas não, assim, eu fiz no caderno mesmo, escaneei e joguei aqui. Mas fica uma qualidade muito boa, fica muito nítido, né? Então é isso, gente. É um aplicativo que eu acho que vai facilitar bastante. Tem muita coisa, tem muitas possibilidades. Tabela, jogar slide. Tem como você imprimir também. Quando você está no computador, não sei se aqui aparece. No computador tem a opçãozinha de você imprimir. Aí você modifica alguma coisa, né? O formato, se você quiser. Também tem umas coisas assim que eu nunca usei, mas, por exemplo, se você é professor, tem como você fazer como se fosse um bloco da sala de aula, assim. Tem uma parte, a versão do computador, né? Tem todas as opções, assim. Aqui é um pouco, não é que é limitado, mas a versão online e a versão do iPad tem algumas funçõezinhas, bem poucas, que não aparece aqui. Mas não é nada que comprometa o andamento, assim, não é nada que vá prejudicar você usar pelo iPad. Muito pelo contrário, funciona muito bem. Mas tem algumas coisinhas na versão de programa, né, de software do computador, que é muito interessante. Por exemplo, tem uma parte que eu nunca usei, mas tem uma parte que aparece corrigir trabalhos dos alunos. Então, creio eu que se você é professor, tem umas funcionalidades assim muito interessantes que você pode usar. Então, é um aplicativo que dá para explorar bastante. E além também de ser, eu acho ele muito bonito esteticamente, assim, né? Eu acho muito bem pensado, muito bem organizado.